Glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, estamos felizes, meu Pai, por esse privilégio que o Senhor nos concede, meu Deus, de estar mais uma noite, Senhor, na Tua infinita misericórdia, presença, Senhor. Fala conosco, meu Deus, fala, Senhor querido, com a sua igreja, meu Deus, pois desejamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, meu Deus. Fala de uma maneira linda, Senhor, fala de uma maneira poderosa, Senhor. Visita, Senhor querido, os ouvintes, meu Pai, da Tua palavra, que vão estar ouvindo, meu Deus, aqui nesta noite. Revela, Senhor querido, revela, meu Deus, o oculto, revela, Senhor querido, o escondido, Senhor. Precisamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Fala, meu Deus querido, que o Senhor venha alcançar, meu Deus, corações, meu Deus, aqui nesta noite, meu Deus, que haja, meu Deus, um destravar de Deus, ó Pai, nessas vidas, meu Deus querido. Fala, meu Pai amado, porque desejamos, meu Deus querido, ouvir a Tua voz, meu Deus. Fala, meu Pai, Orianda, Ramacanto, Ramayassurimianda, derrama, Senhor querido, derrama, Senhor amado. Oh, Jesus, toca, Senhor querido, nesses corações, toca, Senhor querido, nessas vidas, meu Pai amado, que as Tuas mãos, meu Deus, o alcance, Senhor, aqui nesta noite. É que lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro, irmãos, no livro de Números, capítulo 22. Glória a Deus. Números, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 24. Aleluia. Antigo Testamento. 24 e 31. Amém. Livro de Números, capítulo 22, versículo 24 e 31. Quem encontrou aí diz amém. Amém. Aleluia. Quem está procurando aí dá glória a Deus. Amém. Vamos fazer a leitura. O título diz assim: Balaque e Balaão. Agora nós vamos ler o versículo 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, e havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vamos ler agora o 31, que diz assim: Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Amém? Podeis assentar, amém, irmãos? Aleluia, se assente, aleluia, se assente dando glória a Deus. Louva o Senhor com palmas, bem feliz, bem alegre para Ele aqui nesta noite. Talvez você possa estar perguntando aqui nesta noite: mas pastora, quem foi Balaão? E por que a sua mula falou? Amém? A mula é jumentinho, né, irmãos? Balaão, querida igreja, foi um profeta que tentou amaldiçoar o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que acabou não conseguindo fazer aquilo que ele tentava fazer. Então, vou repetir novamente: Balaão, ele foi quem? Ele foi um profeta. O que ele tentou fazer? Ele tentou amaldiçoar quem? O povo de Israel. Mas acabou não conseguindo.
E a história, querida igreja, de Balaão está registrada no livro de Números, a qual vocês leram comigo, amém, no capítulo 22. E o Senhor, Ele quer falar aqui conosco, amém? E Ele é conhecido especialmente, querida igreja, pelo episódio em que Deus abriu a boca de sua mula e ela falou. Esse é o nosso Deus. Às vezes, muitas vezes, irmãos, nós não ouvimos Deus. Muitas vezes nós não ouvimos os profetas, amém? Muitas vezes nós não ouvimos homens e mulheres de Deus, amém? E como o Balaão estava nessa situação também, Deus abriu a boca da sua própria jumenta e a mula falou. Pensa, você tem, não sei se vocês têm um animal de estimação. Pensa, de repente você está bem tranquilo lá, você está brincando e de repente sai a fala do animal. Se você estiver bem crédulo, como estava aqui Balaão, ele nem ficou com medo e nem se abalou. Era como se ele já tivesse ouvido a mula falar há muito tempo. Muitas pessoas são assim, irmãos. Então, Deus queria despertar de qualquer maneira o profeta Balaão. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Além das passagens do livro de Números, capítulo 22, 24 e 31, que nós acabamos de ler, o profeta Balaão, querida igreja, é mencionado também em outros livros também do Antigo Testamento, como Deuteronômio, capítulo 23, versículo 4 e 5. Amém? Glórias a Deus. Também você vai encontrar também lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 22, no versículo 24, no 9 e 10. Você vai encontrar também no livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 2, no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 5. E no Novo Testamento, você pode estar perguntando, ele também é mencionado também, sempre de forma negativa, lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, Judas, capítulo 1, versículo 1, e Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Mas vamos lá para a história de Balaão na Bíblia. Igreja, Balaão, a Bíblia diz que ele era filho de Beor e morava em Petor, amém? Que ficava, a Bíblia diz que ficava ali junto ao rio Eufrates daquela época. E é difícil, querida igreja, saber a localização correta, amém? Dessa região. Alguns, tá? Alguns estudiosos, né? Aquele que estudam, né? Acreditam que talvez ficassem próximo de Harã, na qual o patriarca Abraão também morou. Então, não tem assim a certeza, a localização certinha, amém? Mas Balaão parece sempre, sabe, na narrativa bíblica, no contexto bíblico, que você muitas vezes pega a sua Bíblia para ler, você vai encontrar em que os israelitas estavam conseguindo importantes vitórias naquela época, e eles tinham derrotado, irmãos, lá no momento, os amorreus, porque os amorreus eram inimigos do povo de Israel, e naquele momento, querida igreja, eles haviam se posicionados, amém, ao norte do território de Moabe, amém, e a Bíblia nos diz, irmãos, que os moabitas viram que o povo de Israel eram numerosos e vitoriosos. Foi bem na época que o povo de Deus, né, começou realmente a buscar ao Senhor. Então ali Moabe começou a ver as atitudes do povo de Deus, amém? E a Bíblia diz, irmãos, que eles ficaram apavorados, aleluia. E a Bíblia continua dizendo que Balaque, o rei de Moabe, ele foi procurar o profeta Balaão, um homem conhecido por ser vidente. Então Balaão era muito conhecido na época. Então o rei foi procurá-lo, porque queria que ele fosse até Moabe e amaldiçoasse o povo de Deus. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E a Bíblia diz, irmãos, que o rei Balaque, ele contrata o serviço do profeta Balaão
Para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Presta aqui atenção aqui. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que os moabitas fizeram uma aliança com os midianitas para fazer oposição a Israel. Se vocês lerem com mais calma na tua casa, porque não vai dar para nós lermos aqui, lá no livro de Números, capítulo 22, versículo 7, depois no capítulo 25, do versículo 6 e 18, e depois no 31, do versículo 1 e 12, você vai ver aquilo que eu estou falando aqui nesta noite. E a Bíblia diz, irmãos, então, que o rei Balaque, ele enviou um mensageiro até o profeta Balaão para pedir-lhe ajuda. Escute, Balaque queria, irmãos, que o profeta Balaão amaldiçoasse os israelitas. Amém? E o profeta Balaão, querida igreja, parecia ser um profeta renomado, reconhecido, eu creio que talvez até respeitado, por que não? Pois o rei Balaque lhe disse sobre ele: porque sei que a quem tu abençoares, será o quê? Abençoado. E a quem tu amaldiçoares, será o quê? Amaldiçoado. Então ele sabia que ele tinha esse dom, tanto de abençoar, como também de amaldiçoar. Então, por isso que o rei Balaque contrata o serviço do profeta Balaão. E o profeta Balaão, querida igreja, então pediu um prazo de uma noite para consultar o Senhor naquela noite. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Amém? E disse a ele: quem não amaldiçoasse a Israel, porque é um povo abençoado. Irmãos, pensa assim comigo, você é um profeta, você sabe que você não pode amaldiçoar qualquer um, né? E principalmente amaldiçoar aquele que o Senhor já abençoou. Não tinha necessidade, irmãos, de Balaão consultar o Senhor. Amém? Ele pediu um prazo para o rei Balaque: olha, dá um prazo para mim, eu vou consultar o meu Senhor. E a Bíblia diz que naquela noite, Deus disse a ele quem? Ao profeta Balaão. O que ele disse? O que Deus disse para Balaão? Que não era para amaldiçoar quem? A Israel. Por quê? Porque é um povo abençoado. Então Deus é tão misericordioso, né? Tão cheio de compaixão, aleluia, que respondeu o profeta Balaão, não precisava nem perguntar. Depois vocês lêem na sua casa com mais calma, né? Números capítulo 22, versículo 12. E os mensageiros, querida igreja, do rei Balaque, correram até o rei para comunicar que o profeta Balaão recusou, mas o rei Balaque resolveu novamente enviar outros mensageiros, sabe como? Prometendo grandes recompensas. Olha que coisa, amém? Mas recompensa para quê, pastora? Para amaldiçoar os israelitas, amém? Ele queria de qualquer custo, de qualquer maneira, que o profeta Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Mais uma vez, querida igreja, o profeta Balaão pediu para que os mensageiros esperassem. Para quê? Para novamente ele buscar ao Senhor uma mensagem de Deus, amém? E Deus deixou, sim ou não? Então Deus autorizou, mas não para amaldiçoar. Deus autorizou que ele acompanhasse ali os moabitas, mas com uma condição: de que ele dissesse apenas o que ele mandasse falar. Ou seja, Deus não ia jamais mandar Balaão amaldiçoar o seu povo. Como Deus conhecia Balaão, como Deus conhecia a sua intenção, Deus autorizou, mas não para amaldiçoar. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele intervalo, a mula de Balaão, pela manhãzinha,
Balaão, o profeta, se levantou, preparou a sua mula, partiu com os mensageiros de Moabe. E a Bíblia diz que, porém, o coração do profeta Balaão, sabe o que era? Sabe como que ele estava se sentindo? O coração de Balaão, ele era perverso. Amém? Diante de Deus. Ou seja, ele partiu com intenções que desagradavam o Senhor. Deus sabia de que maneira Balaão estava partindo para Moabe. Um coração o quê? Perverso. Cheio de intenções. Mesma coisa, irmão, nós estamos aqui em poucas pessoas. Deus, ele conhece a intenção da nossa mente e do nosso coração. E a Bíblia nos diz, querida igreja, que então o anjo do Senhor se colocou em seu caminho. Para fazer uma visitinha? Não, para impedi-lo. Muitas vezes, irmãos, Deus, ele sabe, amém, do nosso levantar, ele conhece o nosso deitar, como sabia da vida do profeta Balaão, sabia que ele já estava com a sua mente já feita, e Deus, ele queria ponhar um ponto final. Então Deus permite que o anjo do Senhor se coloque no caminho do profeta para o quê? Para o impedi-lo. Só que tem um porém, querida igreja, o profeta Balaão não conseguiu ver o anjo do Senhor parado. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Sabe, nós estamos tipo revoltados, rebelde, não queremos ouvir ninguém. E às vezes o anjo está ali com nós ali 24 horas e nós não conseguimos ver. Olha, ele era profeta. Quem somos nós? Nós não chegamos lá, nós nem somos, né, profeta. E Balaão era profeta. Ele não conseguiu ver quem? O anjo do Senhor parado no caminho. Amém? Deus, ele viu um anjo, irmão, para nos parar, para nos brecar. Tem um momento na nossa vida, irmão, que nós temos que o quê? Parar. Amém? Estava onde? No caminho. De que maneira? Parado, amém? Mas a sua mula viu. Olha que interessante, irmão. O profeta não viu. Mas o animalzinho de estimação do profeta Balaão, ele viu. Olha que coisa, irmão. O animal estava mais temente do que o profeta, amém? Estava mais temente. A mula viu e se recusou a continuar. Olha que interessante, irmãos. O Balaão não estava vendo nada, não estava sentindo nada, e a mula viu e ela recusou a prosseguir aquela caminhada. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que Balaão, naquele exato momento, ele ficou irado pelo comportamento da sua mula. E o profeta Balaão, sabe o que ele fez, querida igreja? A Bíblia nos diz que ele espancou 3 vezes. Pense, irmão, você ser espancado 3 vezes sem merecer? Sem fazer alguma coisa? Foi aí que Deus fez com que a mula falasse. Olha que tremendo, irmãos. Assim que a mula falou, Deus também abriu os olhos do profeta Balaão e ele pôde ver que o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada na mão. Ou seja, aquele anjo iria tirar a própria vida de Balaão. Mas a mula não deixou, porque ela estava temente. Amém? Pensa, irmão, o animal tem temor de Deus e muitas vezes nós não temos, né? A Bíblia nos diz, irmãos, que o anjo do Senhor repreendeu Balaão naquela noite e lhe permitiu, mesmo assim, Deus lhe permitiu que ele continuasse. Então, querida igreja, porém, mais uma vez, amém? Ele exortou a falar somente aquilo que o Senhor lhe ordenasse, o que há de dizer. E é verdade, irmão, nós só temos que falar somente aquilo que Deus manda nós falar.
As profecias de Balaão, vamos lá então. Querida igreja, então quando Balaão se encontrou com o rei Balaque lá em Moabe, ele lhe avisou que só poderia dizer o quê? Aquilo que o Senhor colocasse na sua boca. Números capítulo 22, versículo 38. Então, querida igreja, ele foi levado pelo rei Balaque, sabe para quê? Para amaldiçoar Israel, mas por 3 vezes, amém? Por 3 vezes, em vez de maldição, Balaão teve de proferir bênçãos da parte do Senhor sobre os israelitas. Agora imagine como estava o rei Balaque. Não estava gostando nadinha de nada do comportamento do profeta Balaão. Na primeira profecia, querida igreja, o profeta Balaão declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Números capítulo 23, versículo 7 até o 10. E na segunda profecia, ele reafirmou que Deus estava ao lado de quem? Dos israelitas, garantindo o quê? Garantindo-lhe vitória. Sobre quem? Sobre os moabitas. Livro de Números, capítulo 23, versículo 18 até o 24. E na terceira profecia, pastora Patrícia, o que aconteceu? Na terceira profecia, o profeta Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel. Olha que coisa! Balaão e Moabe estava lá falando das bênçãos sobre o povo de Israel. Ele também, querida igreja, a Bíblia nos diz que ele ressaltou que ele seria maldito qualquer um que se levantasse com o propósito de amaldiçoar aquele povo. Olha que tremendo, irmãos. Livro de Números, capítulo 24, versículo 1 e 9. E então, o que aconteceu na quarta profecia? Na quarta profecia, ele profetizou, sabe sobre quê? Sobre a vinda de um grande conquistador que viria no futuro e que derrotaria de forma esmagadora os moabitas, os edomitas. E essa profecia, querida igreja, se cumpriu em Davi, que era o rei Davi, depois se tornou rei. Livro de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 2 até o 14. E também apontava para as conquistas ainda maiores do Messias, que é Jesus, do qual o reinado de Davi apenas prefigurava depois do profeta Balaão, e também profetizou também a queda de outras nações. Números capítulo 24, do 20 até o 25. Então, irmãos, olha o poder do nosso Deus, amém? Agora eu quero falar sobre o conselho de Balaão e a sua morte. Irmãos, presta atenção aqui nessa noite. Após profetizar sobre Israel, o profeta Balaão se despediu do rei Balaque, ele retornou à sua terra, mas depois a Bíblia diz que ele aparece peregrinando entre os medianitas, e foi então que os aconselhou a trair o povo de Israel, presta atenção aqui, para o culto pagão de Baal Peor, e se prostituíram. Livro de Números, capítulo 25, 31 e 16. Pensa, alguém que profetizou sobre bênção, sobre o povo de Israel, e de repente muda tudo, amém? Começa a ter culto pagão de Baal Peor e começa a se prostituir. Então, diante desse pecado, diante do pecado do povo de Deus, derramou o seu juízo, e os pecadores foram eliminados da congregação de Israel. Deus também, querida igreja, presta atenção aqui, Deus também ordenou que Moisés afligisse os medianitas por causa do ocorrido. Números capítulo 26,
número 25, versículo 16 até o 18. E na ocasião de Balaão, querida igreja, o profeta, ele foi morto juntamente com os reis medianitas, amém? Número 31, versículo 8. Talvez você pode estar perguntando assim aqui nesta noite: pastora, qual que era a doutrina de Balaão? A doutrina do profeta Balaão passou a ser mencionado, querida igreja, na Bíblia como exemplo de um falso profeta, né? Que procurava fazer o povo de Deus tropeçar. E é assim que ele aparece no Novo Testamento. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Judas, ele adverte contra o erro das pessoas que são levadas por engano do prêmio de Balaão. Quando você começa a ler, você vê que o apóstolo Pedro, ele fala sobre o perigo de seguir o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Judas capítulo 11 e 2 e Pedro capítulo 2, versículo 15, amém? Lá no livro de Apocalipse, querida igreja, o Senhor Jesus repreendeu a igreja em Pérgamo, presta atenção aqui, por tolerar pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos banquetes da idolatria, aleluia, e se entregasse à imoralidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, amém? E com base nesse texto, querida igreja, também é possível perceber com muita clareza que foi o erro de Balaão, entendeu? Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ainda assim, ele voltou as suas costas para ele, para Deus. Ele recusou-se ouvir sua palavra, e a Bíblia diz que ele arquitetou um plano para destruir o seu povo escolhido. Igreja, olha que diz, Balaão fez tudo isso por se apegar a essas coisas deste mundo maligno, amém? Amando o prêmio da injustiça, amém? E deste modo, querida igreja, ele se tornou um tipo de todo aquele que age com falso profeta, amém? De que maneira? Pervertendo o evangelho e se levantando contra a igreja de Cristo, amém? Então eu quero deixar, querida igreja, esta palavra para você, essa palavra para mim, esta palavra para os nossos corações, amém? Creia aqui nesta noite, amém? Assim como diz a palavra de Deus, a qual nós também estamos em campanha, amém? Ninguém vai poder, irmãos, amém, amaldiçoar as nossas vidas, amém? Porque o Senhor, ele já abençoou primeiro, amém? Aleluia. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, amém? Coloca essas palavras no teu coração, amém? Eles vão tentar mesmo, de todas as formas, de jogar praga, jogar maldição sobre a sua vida, falar coisas terríveis, amém? Mas coloca algo no teu coração, como está escrito na Bíblia: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, amém? Então põe algo dentro do teu coração aqui. Hoje, nesta noite, Deus está lançando uma palavra de bênção, amém? E vamos ter cuidado, irmãos, amém? Com esse tipo de profeta, amém? Com a doutrina, né? De Balaão. Vamos tomar cuidado, amém? Vamos somente, amém? Ouvir as direções de Deus, amém? Vamos abrir o nosso coração somente para Deus. Que você abra os seus olhos para ver Deus, abra os seus ouvidos para ouvir, amém, Ele falar com o Senhor. Deixe Ele dar as direções para a sua vida. Se você segue as direções de Deus, não tem como dar errado, amém? Não tem como dar errado, a não ser que você não queira obedecer e queira fazer a sua vontade, amém? Aí você só vai ser decepcionado, amém? Mas busque a direção de Deus. Se Deus falou não, é não. Se Ele falar sim, é sim. Se Ele falar, olha, espere mais um pouquinho, espere, amém? Você não esperou até agora? Eu creio que você consegue esperar mais um pouquinho o tempo de Deus, né?
na tua vida. Então a palavra de Deus eu quero deixar para a tua vida aqui. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, por causa do horário. Aleluia, glória a Deus. Olha para minha família e pode ir mais se é crente, não, sei lá. Tá bom, vamos orar, tá? Tá. Fecha os teus olhos. Amém. Vamos orar, amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, que palavra linda, que palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor envia para nós, meu Deus, aqui nesta noite. Palavra linda, Senhor, meu Deus, eu sei que eles têm tentado, meu Deus, de todas as formas, de todas as maneiras, meu Deus, querer, Senhor querido, nos amaldiçoar, meu Deus, querendo, Senhor, jogar pragas, Senhor, nas nossas vidas, mas eles se esquecem que o Senhor já nos abençoou, Senhor, aleluia. Oririanda, rabaiaçurimianda, rabracai. Quem pensa estar em pé, tome cuidado para que não caia, aleluia, meu Deus, venha nos livrar, Senhor, do maligno, porque o maligno, meu Deus, tem feito de tudo para tocar no seu povo. O maligno não pode tocar no povo de Deus, porque a nossa vida está sendo guardada, Senhor, por Todo-Poderoso, meu Deus querido. Senhor, se alguém está tentando tirar a sua paz, a sua alegria, se alguém está querendo colocar você no espírito de confusão, hoje, esta noite, Deus, Ele cancela tudo aquilo que o inimigo tentava sobre a sua vida. Hoje o laço quebrou e você escapou aqui nesta noite. Oh, labracanto, orabaiaçurimianda, ramanaya. Eu creio, Senhor, neste milagre, Senhor. Somente o Senhor pode nos abençoar, somente o Senhor pode nos dar a vitória que precisamos. A nossa vitória não vem daqui da terra, a nossa vitória ela vem do alto, ela vem do Senhor. Meu Deus querido, que possamos somente ouvir os seus conselhos. Papai, nos ensina a ser obedientes, Senhor. Meu Deus querido, nos dê a direção, Senhor, nos ensina de que maneira, meu Pai, devemos estar na tua presença, que não haja necessidade, Senhor, do Senhor soltar a fala da mula, Senhor, para falar conosco, Senhor, que nosso coração não possa ser tão duro assim, meu Deus, mas se for, meu Pai, converte os corações dos teus filhos, repreenda a dureza do coração, meu Deus amado, que eles possam te ver, que eles possam te sentir, que eles possam te ouvir e que eles possam ver o Senhor trabalhando em seu favor. Meu Deus, assim como o Senhor trouxe os seus filhos em paz, leve-nos em paz para o seu lar, guardando, livrando e protegendo de todo mal. E a igreja diz amém. Bate palma bem forte para Jesus, amém? Glória a Deus. Olá, paz seja contigo, seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.